E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for isso daqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like aí pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Fiz questão de botar tudo aí no início do vídeo, né? Ali do pênalti em cima do Alex Teixeira, a marcação no VAR, comemoração do Raniel. Tudo tá aí até o momento da invasão também. Sabe quem tá errado nessa situação aí toda? É o presidente do esporte, num posicionamento patético, ridículo, de alguns influenciadores aqui no YouTube. Assisti uns dois aí, cara, de até uma certa idade, experiência, falando que a culpa de tudo aquilo ali é do Raniel e não pode de jeito nenhum justificar uma invasão, agressões a uma comemoração de um jogador. Ele provocou? Sim. Depois o tribunal, se fosse o caso, chamava, denunciava ele, julgava ele com suspensão, o que seja, mas nada pode justificar uma atitude daquela. E aí a gente vê um presidente de um clube, influenciadores totalmente despreparados para se posicionar em relação a uma situação dessa. É por esse motivo que vai acontecer isso de novo, porque quando você tem que aí se posicionar de uma maneira correta, independentemente do que o cara fizer dentro de campo, o profissional fizer ali, comemorar, provocar, nunca pode ocorrer uma situação daquela. Até porque, se alguns influenciadores e também o presidente do clube falar que o Raniel foi isso, foi aquilo, provocou, não pode fazer aquilo, você tem que pedir também para sua torcida, né, presidente e influenciadores do esporte, para parar de xingar, porque com certeza todo mundo mandou ele tomar naquele lugar, provocou ele na hora do pênalti, xingou, e o cara, num ato de emoção, foi lá e meteu aqui. Eu quero trazer aqui outras situações, né, de jogadores que fizeram isso, rapaz, e não teve repercussão alguma. Mas antes, família vascaína, eu quero trazer aqui a opinião aí de dois jornalistas. Um São Paulino aí, né, é o Rica Perrone, e também o Mauro César, que é flamenguista. E aí eles vão falar do pênalti e da situação aí do Raniel. Depois eu quero trazer aqui a denúncia, na minha opinião, grave do presidente do esporte aí, que tem que sim ser julgado, o que for aí, porque um presidente não pode ter esse tipo de posicionamento, na minha opinião. O pênalti foi claríssimo, claríssimo. Vamos trazer aqui Rica Perrone e Mauro César para falar aí do lance do pênalti e também da atitude do Raniel. Se liga só. O pênalti para mim aconteceu, o pênalti no Alex Teixeira, o Raniel bateu e fez o gol, e aí ele foi comemorar na direção da torcida do esporte, que invadiu o gramado, e aí começou toda essa confusão, né? A torcida do Vasco estava do outro lado, aí tem muita gente criticando o jogador. Bem, você pode até achar, o jogador poderia ir para o outro lado, poderia não comemorar ali, mas também a gente não pode achar que é normal que alguém que compra ingresso, está na arquibancada, vê o jogador comemorando o gol, acha que pode entrar no campo e bater nas pessoas. Então, nada justifica isso. Ele poderia evitar? Poderia, mas ele comemora onde ele quiser, ele fez o gol. Da mesma maneira que o torcedor pode provocar o jogador, xinga o jogador, tenta deixar o jogador nervoso, o jogador também pode desabafar, de repente, comemorando na direção do adversário. Antigamente, o Renato Gaúcho fazia gol e mandava a torcida adversária se calar, o Romário fazia isso, e era do jogo, é um embate. A torcida tenta desestabilizar o atleta adversário e ele também pode responder. Agora não, agora o cara correu na direção, invasão de campo, pancadaria, resultado, tinha ainda 4 minutos aproximadamente a jogar, não foi jogado. Aí o Claudinei Oliveira, depois o técnico do esporte, deu entrevista reclamando, queria os 4 minutos. Bem, se a torcida do esporte não invadisse o campo, a sua equipe jogaria os 4 minutos. E poderia ter feito o gol da vitória, quem sabe ter se igualado ao Vasco, ficaria atrás no saldo de gols, mas com a mesma pontuação, né, com possibilidade bem razoável aí de, quem sabe, nas últimas rodadas roubar essa 4ª colocação do Vasco, conseguir o acesso para a Série A. O gol foi super importante para o Vasco, mas eu acho que assim, se o tribunal, que ontem adiou o jogo do Corinthians porque não tinha torcida única contra o Goiás e tal, resolver agir com o mínimo de rigor, o esporte tem que jogar sem público durante um bom tempo, não só essa reta final de temporada, mas também o ano que vem, tem que ter algum tipo de punição. Eu sou contra essa coisa de tirar público, mas nesse caso não tem jeito, gente. Até porque o clube não consegue, o clube não conseguiu impedir que os torcedores abrissem lá, arrombassem lá um portão que leva até o campo para invadir o gramado. O estádio é de responsabilidade do esporte. O pênalti, foi pênalti. O torcedor do esporte pode ficar puto quando ele quiser. 40 e tralalá, eu também ficaria. Porra, imagina, meu time tá chegando com uma possibilidade de se classificar para a Série A. Esse é o grande jogo, o grande confronto direto. Aos 46 do segundo tempo é pênalti, mas foi pênalti. Não adianta. Ele dobra a perna? Dobra. Ele sabia que ele ia ser tocado, ele deixa pra ser tocado. Mas é isso. Se eu tiro a bola e você vem e me tromba, é pênalti. Então, pênalti. Não tem muito o que, sabe? Até estranhei o quanto que o VAR demorou pra chamar o árbitro. O VAR tava vendo o quê? O VAR levou 3 minutos pra ver o quê? O árbitro é o seguinte, nós estamos vendo aqui, nós estamos em dúvida. Então nós vamos tentar tirar a nossa dúvida pra depois te chamar. O que já é um circo do cacete, né? Meu irmão, você tá na dúvida, chama o árbitro, caralho. Se você tá na dúvida, se você tá tendo que rever várias vezes, chame o árbitro pra ver.
É tão óbvio isso, é tão razoável isso, sabe? Mas não. A gente tem que esperar a decisão do juiz do VAR. Pra ele chamar, puta que novela, que cena. É um papelão, é um papelão. Mas aí o que acontece? O Raniel faz o gol de pênalti, corre na direção da torcida do Sport, e ali naquela hora, enlouquecidamente, você corre pra direção que você quiser, né? Acho que nem sei se tem torcida do Vasco, onde é que tá. Ele correu pra onde ele tava, e os jogadores do Vasco começaram a comemorar, um jogou a cadeira pra cima, e o caralho e tal, algum deve ter feito assim pra torcida, fala agora e tal. Que é uma coisa assim, cara, que do mundo que eu fui criado, o Romário fazia isso na minha cara o tempo inteiro. Eu queria tacar o meu chinelo no Romário? Queria. Taquei. Quando eu era mais moleque, taquei. Mas assim, a reação de você vê algumas latinhas, algumas coisas voando no campo, é errado, mas eu vou dizer pra você que eu não sou nem escroto de condenar em 100%. O cara tá num puta de um calor do momento ali, ele tá com uma lata na mão tomando uma cerveja, para um adversário na frente dele e faz assim, ó, tchau, vocês estão eliminados. Puta, meu irmão, o cara errou, tá errado pra caralho e tal, mas puta que pariu. Né? Ele não tá com um tijolo, não tá com um celular, né? Embora uma lata cheia, que eu acho que nem tem lata no estádio, né? Deve ser uma garrafinha, sei lá. Mas enfim, esse tipo de coisa não é uma anormalidade pra gente chegar aqui e ficar taxando a torcida do esporte. Esse é meu ponto. Não dá pra chegar aqui e falar, a torcida do esporte. Não, isso acontece no futebol desde que o mundo é mundo e vai acontecer sempre. Porque você tá lidando com uma paixão, com uma emoção muito grande aos 46, com uma eliminação e tal, com um deboche na sua frente e tal. Condeno o que o Raniel fez? Não. Não, claro que não. A minha vida inteira eu achei legal o Viola fazer, achei legal o Túlio fazer, achei legal o Romário fazer, achei legal o Edmundo fazer. Por que eu não posso achar legal o Raniel fazer? Ah, porque ele não joga igual esses caras? Foda-se. Não, na verdade não é porque ele não joga igual esses caras. É porque nós vivemos numa geração onde absolutamente tudo machuca. Todo mundo é sensível. Então qualquer coisa que aconteça com você, a culpa é de alguém. Nunca é porque você cometeu o erro. Então o torcedor do esporte que perdeu a linha ali, o errado é ele. Ué. Ah, mas a culpa é do jogador. Não, não é culpa do jogador do Vasco, não. Ele poderia ter evitado? Até poderia. Agora, pedir isso pro cara na hora do gol do pênalti, aos 46, tanto o torcedor do esporte está enlouquecido sem razão, quanto o jogador do Vasco também está. Então, aí a torcida do esporte invade massivamente o estádio, o campo, e o time do Vasco evidentemente corre, porque ele olha aquele tamanho daquele buraco e realmente dá a impressão que se quiser entrar 10 mil aqui dentro, vai entrar. Tinha um segurança ali, coitado. E aí o Vasco corre pro vestiário, obviamente, para se proteger. Eu entendo perfeitamente a posição do Vasco e fala, não quero voltar, porra, porque se eu... E ainda se comete um outro erro. Os jogadores do esporte levam um torcedor do esporte de volta pra arquibancada, e no minuto que eles devolvem o cara pra arquibancada, eles já erram porque eles deviam ter dado pra polícia, não pra arquibancada. Eles devolvem o cara pra arquibancada e inflamam o torcedor. Começa a fazer assim. E o estádio inteiro começa a gritar, esporte, esporte, esporte. Vira um caldeirão com um portão arrombado, com um cenário de guerra, com o time do Vasco mirado pela torcida do esporte, porque comemorou o gol de um jeito que ofendeu alguns torcedores mais mimizentes do esporte. E, meu irmão, você imagina se esse jogo volta e o Vasco faz um gol. Esquece, mano. Não tem. Aí é a polícia que tem que dizer pro árbitro, falar, seu juiz, não tenho condição de tirar a segurança do jogo. Eu não tenho condição de dizer pra você que esse jogo vai continuar e vai terminar bem. Não tem como. Até porque os próprios jogadores do esporte, não só a torcida, os jogadores do esporte também foram na direção dos jogadores do Vasco. Tá aí, família vascaína. Eu acho que todo mundo que tem um bom senso vai concordar tanto com a opinião do Rica Perrone quanto a opinião do Mauro César. E essa é a minha opinião. De nenhuma forma justifica a invasão no campo. Eu quero até mostrar aqui a imagem. Peguei lá no Instagram do Fui Clear. Perdão, ele colocou isso no Instagram dele ontem, devido ali às opiniões da Globo, que sempre tá contra o Vasco. E ele colocou essa imagem aqui do Messi no Santiago Bernabéu. É isso mesmo, o cara tirou a camisa, mostrou ali, aliás, por um acaso a torcida do Real Madrid invadiu. Quero trazer aqui também, aconteceu um esporte ontem, diferente, que eu gosto muito, não sei se vocês gostam, que é a NFL, futebol americano. O New York Jets ganhou do Green Bay Packers fora de casa, né, no campo do Green Bay Packers. E aí o jogador, tá aí as imagens pra vocês, usou ali um capacete de queijo que representa a torcida do time adversário. E ele ficou ali no campo, aí a imagem pra vocês, ele ficou ali no campo, vê se houve uma invasão. Houve várias, então nada pode justificar a invasão aí do campo da torcida do esporte. Claro que a gente não quer generalizar, né, falar que é toda a torcida do esporte, mas aquela galera ali realmente tenho certeza que não representa a torcida do esporte, mas não há justificativa. E aí eu quero trazer aqui, família vascaína, eu vou trazer a denúncia do presidente do esporte, mas antes ele falou do Raniel. Quero passar aqui para vocês, foi numa entrevista ao GE. Se liga só. Depois você vê atletas que não têm o menor preparo, não é, para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama, não é? Coisa de moleque, não é? Não é de ir para uma torcida e depois querem colocar a culpa na torcida, que eu também aqui não estou defendendo a torcida, não. Mas a provocação partiu do Vasco da Gama, partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para vir ver um espetáculo, não é para vir ver um jogo de futebol, não para ser agredido, não para ver jogador balançando a genitália, não para ver atleta jogando cadeira, não é para cima do torcedor. Isso tudo está em vídeo, está relatado em vídeo. Não é? E aí, antes dele criticar o Raniel, quero passar essas imagens aí pra vocês, ó, do segurança do esporte, ou de uma empresa contratada aí pelo esporte, que faz esse papelão ali, ó, tá ali no portão e tá, ó,
Entra. Outro ponto também que eu quero colocar aqui, família vascaína, que alguns influenciadores falaram aí que o Vasco teria, os jogadores do Vasco teriam jogado cadeira pra cima da torcida. Que isso, cara? Que absurdo é esse, meu irmão? Cara, eu fiquei muito chateado de ver o posicionamento de alguns influenciadores do esporte. Não vale tudo por 3 pontos. Não é esse tipo de coisa, não pode fazer isso, cara. Pelo amor de Deus, isso dá tristeza, cara. Violência, uma bombeira foi agredida e os caras pensando em 3 pontos e falando que o Vasco é isso, que o Vasco provocou, que o Vasco foi culpado disso. Que isso, irmão? Que isso? Aí eu vou mostrar a imagem aí pra vocês também. A cadeira não é jogada em cima da torcida, é jogada pro alto. E se você ver, né, na imagem, tá muito distante da torcida, muito distante. A cadeira foi numa comemoração jogada pro alto. E alguns influenciadores falaram que o jogador do Vasco tentou agredir a torcida do esporte, por isso que teve invasão, provocação do Raniel. Irmão, realmente não tem cabimento nenhum, família vascaína. E agora eu quero passar para vocês aqui a denúncia gravíssima, na minha opinião, né? A CBF ou qualquer órgão aí que tem que tomar as medidas cabíveis, tem que realmente ver esse posicionamento aí do presidente do esporte, que na minha visão não tem cabimento nenhum. Se liga só. Não é? Você vê claramente o constrangimento dele, não é, ao dar o pênalti. Não é? Eu quero dizer, e aí eu não tenho medo de dizer aqui a vocês, que dentro da conversa que nós tivemos, não é, o árbitro fez questão de afirmar que não foi pênalti. Inclusive disse aos jogadores do esporte que não tinha sido pênalti. Não é? Um árbitro FIFA, um árbitro que vai à Copa do Mundo, não é um árbitro que, não é, conseguiu um conceito através da sua imposição moral, não é, da ética, não é, chega e diz aos atletas que não foi pênalti e depois é obrigado a marcar um pênalti, não é obrigado a dar um pênalti, quando ele poderia, e a palavra final, não é, sempre que a gente vai reclamar, diz a palavra final é do árbitro de campo, não é? E o árbitro de campo volta atrás de uma coisa que ele tinha apitado com convicção, de que não tinha sido pênalti, e relatado para mim, para o treinador Claudinei, não é, que inclusive ele tinha dito aos atletas do esporte que não tinha sido pênalti. E aí a gente é obrigado a aguentar uma história dessa. Isso é uma situação inacreditável. Eu vi aí alguns influenciadores, né, do esporte, até com um canal grande, como eu disse aqui, um torcedor já com uma certa experiência, né, de idade, com certeza conhece muito de futebol, viveu muito futebol, para falar algumas besteiras que não foi pênalti, que o cara dobra o joelho, como o presidente aí do esporte, como o Claudinei falou que o pênalti foi ali questionável. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. E na minha opinião, não foi nem a provocação só do Raniel que incitou ali de eles invadirem o campo, foi também o pênalti, né? Segundo eles estavam achando que foram pela reclamação, pelo posicionamento ali dos jogadores do esporte, que o Rafael Claus estava prejudicando. E não foi. Foi pênalti, claro. Não se ligue no joelho, não. Não se ligue no joelho que ele dobra o joelho, se liga no pé. Ele tira a bola e o cara agarra o pé dele, trava o pé dele. Aí ele dobra o joelho e cai. O pênalti é claríssimo. Então o posicionamento do presidente do esporte, de alguns influenciadores e dos torcedores que invadiram o campo é que faz o futebol do Brasil ficar cada vez mais ridículo nesse sentido. Tem que ter sim zoação, tem que ter provocação, como eu mostrei aqui o Messi. O Davidson faz isso o tempo todo aí contra a torcida do Corinthians, nem por isso teve invasão. O Gabigol faz isso o tempo todo aí, diversas torcidas adversárias, e não teve invasão. Então é ridículo o posicionamento do presidente, dos influenciadores aí do esporte colocar a culpa no Raniel. O Raniel não teve culpa de nada, nada justifica a invasão. Agora, se aí o tribunal entender que aquilo ali realmente foi uma atitude e que tem que ser punida, tem que ser punida fora de campo, no tribunal. Nada justifica a invasão. Esse deveria ser o posicionamento do presidente do esporte e dos influenciadores aí que estão falando essa monte de merda. Desculpe aí o palavreado, mas é isso que tem que ser dito, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.